Como voltar a confiar em si mesmo depois da manipulação? Tem gente que sai de uma relação manipuladora, mas não sai inteira, sai viva, sai respirando, sai funcionando por fora. Mas por dentro, alguma coisa ficou quebrada. E não é só o coração, é a confiança em si mesmo. Porque quando alguém manipula você por tempo demais, essa pessoa não tenta apenas te ferir, ela tenta bagunçar o jeito que você interpreta a realidade. Ela mexe na sua leitura, na sua memória, na sua intuição, na forma como você sente, na forma como você reage, na forma como você se enxerga. E esse é o golpe mais perverso, porque depois de um tempo, você já não sabe mais o que é exagero e o que é instinto. Já não sabe mais se está sendo injusto ou se está finalmente enxergando. Já não sabe mais se está sensível demais ou se está emocionalmente exausto. Você começa a duvidar de coisas que antes eram naturais, da sua percepção, da sua força, da sua inteligência emocional, da sua capacidade de julgar uma situação, da sua própria voz. E o mais cruel é que isso quase nunca acontece de uma vez. Não vem como explosão. Vem como corrosão. Pequena, repetida, silenciosa. Uma frase que te desestabiliza. Uma culpa jogada no seu colo. Uma inversão que faz você sair como errado. Uma distorção que te faz pedir desculpa por sentir. Uma confusão tão bem colocada, que você começa a revisar a si mesmo o tempo inteiro. E quando tudo acaba, ou quando você finalmente percebe o que viveu, não sobra só dor. Sobra uma pergunta muito mais profunda. Como eu volto a confiar em mim, depois de ter sido ensinado a duvidar de tudo o que eu sinto? Depois da manipulação, o mundo continua. Mas você não continua do mesmo jeito. Tem coisas que mudam sem ninguém perceber. Você pensa demais antes de responder. Se explica demais sem necessidade. Pede desculpa cedo demais. Revisa conversas antigas na cabeça. Sente culpa quando tenta impor limite. Sente medo de parecer duro, frio, injusto ou difícil. E às vezes, até uma escolha simples vira peso. Você começa a hesitar para decidir, para falar, para discordar, para ir embora, para confiar na sua primeira impressão. Porque alguém te treinou emocionalmente a se afastar de si. Talvez toda vez que você tentava se posicionar, a outra pessoa invertia a situação. Talvez toda vez que você apontava algo estranho, faziam você parecer confuso. Talvez toda vez que você sentia dor, te ensinavam a chamar aquilo de exagero. E aos poucos isso vai criando uma prisão invisível. Você deixa de confiar nos sinais que vêm de dentro e começa a depender do que vem de fora. Da aprovação, da validação, da autorização emocional. Esse é um dos efeitos mais devastadores da manipulação. A pessoa não precisa mais te controlar o tempo inteiro, porque ela já deixou um comando dentro da sua cabeça. E esse comando fala o dia todo. Será que entendi errado? Será que eu exagerei? Será que o problema sou eu? Será que estou vendo coisa? Será que estou sendo cruel? Será que deveria voltar atrás? E é assim que a manipulação continua, mesmo quando a pessoa já não está mais ali. Só que existe uma verdade importante aqui. Você não perdeu a capacidade de confiar em si mesmo. Você foi condicionado a desconfiar dela. E isso muda tudo. Porque uma coisa é perder. Outra coisa é ser afastado. Você não virou alguém sem valor. Você virou alguém cansado, confuso e emocionalmente treinado a não se escutar. E isso pode ser desfeito. Se esse vídeo está te fazendo entender coisas que você sentiu, mas nunca conseguiu explicar, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só do que te quebrou, a gente fala do que pode te reconstruir. Só que é aqui que muita gente trava, porque perceber a manipulação não devolve imediatamente a sua paz. Na verdade, às vezes, devolve primeiro a dor. Vem a vergonha por ter ficado. A vergonha por não ter percebido antes. A vergonha por ainda sentir confusão. A vergonha por ainda carregar marcas de alguém que já foi embora. Depois vem a raiva. Raiva do outro. Raiva de si. Raiva do tempo perdido.
Raiva de ter se diminuído para caber numa relação que só funcionava enquanto você se traía. E depois vem uma dor ainda mais silenciosa. A sensação de não se reconhecer mais. Como se você tivesse se afastado da própria essência. Como se em algum ponto do caminho, tentando sobreviver emocionalmente, você tivesse abandonado partes de si sem perceber. Sua espontaneidade, sua firmeza, sua leveza, sua clareza, sua coragem de confiar no que sentia. E isso assusta muito, porque não parece só o fim de uma relação. Parece o desaparecimento de uma versão sua. Mas talvez aqui esteja a virada mais importante de todas. A manipulação não destruiu quem você é. Ela destruiu a sua conexão com quem você é. E essas duas coisas não são a mesma. Porque se ela tivesse destruído sua essência, não existiria retorno. Mas existe. O que aconteceu foi outra coisa. Você aprendeu, por dor, a ignorar sinais internos para manter o vínculo. Aprendeu a minimizar o que sentia para evitar conflito. Aprendeu a duvidar da própria leitura para não ser punido. Aprendeu a se adaptar demais. Aprendeu a se explicar demais. Aprendeu a silenciar verdades internas para preservar migalhas de estabilidade. E isso cobra um preço brutal. Você passa a viver em estado de autoobservação. Como se precisasse monitorar tudo o que sente. Como se não pudesse confiar no próprio desconforto. Como se qualquer decisão precisasse passar por um tribunal invisível. E é por isso que reconstruir a confiança não começa com uma grande virada. Começa com micro-reencontros. Pequenos momentos em que você para de se abandonar. Quando você sente algo estranho e não ignora. Quando você percebe um incômodo e leva a sério. Quando você quer dizer não e não se força a sorrir. Quando algo te desorganiza e você para de chamar isso de exagero. É assim que a reconstrução começa. Não como espetáculo, mas como retorno interno. Porque voltar a confiar em si mesmo não é se transformar em alguém novo. É parar de se trair para sobreviver. É lembrar que sua intuição não era fraqueza. Seu cansaço não era drama. Sua dor não era carência. Seu medo não era loucura. Seu desconforto não era defeito. Muitas vezes, era verdade tentando sobreviver dentro de você. E quando essa ficha cai, dói. Mas também liberta. Porque você para de se enxergar como alguém fraco e começa a se enxergar como alguém ferido. E gente ferida não precisa de culpa. Precisa de clareza. Precisa de tempo. Precisa de reconstrução. Então, como voltar a confiar em si mesmo depois da manipulação? Não é esperando um dia mágico em que toda dúvida desaparece. Não é virando uma muralha. Não é endurecendo o coração. Não é fingindo que nada aconteceu. Não é se cobrando força o tempo inteiro. É reconstruindo a relação mais importante que foi quebrada. A relação com a sua própria percepção. E isso começa quando você para de tratar a sua confusão como fracasso. Você não ficou assim porque é fraco. Você ficou assim porque viveu tempo demais num ambiente que embaralhava tudo. Depois disso, vem o passo mais difícil. Voltar a se escutar. Mesmo inseguro. Mesmo tremendo. Mesmo sem certeza absoluta. Porque confiança não nasce primeiro como certeza. Confiança nasce como prática. Ela volta quando você honra pequenos sinais. Quando cumpre pequenas promessas. Quando respeita pequenos limites. Quando sustenta um pequeno não. Quando deixa de implorar clareza de quem sempre te ofereceu neblina. Quando para de negociar sua paz só para não ser abandonado. É assim que a confiança reaparece. Devagar. Quase em silêncio. Mas firme. E um dia você percebe que alguma coisa mudou. Você já não se explica tanto. Já não aceita qualquer distorção. Já não chama desrespeito de amor. Já não transforma confusão em culpa sua. Já não precisa se encolher para caber no caos de ninguém. E é nesse ponto que a reconstrução deixa de ser teoria. Ela vira identidade. Você entende que a manipulação bagunçou sua mente, mas não levou sua essência. Quem você é ainda está aí, debaixo do medo, debaixo da culpa, debaixo da fumaça emocional que colocaram em volta da sua percepção. E agora você pode voltar, não para a versão inocente de antes, mas para uma versão mais consciente, mais lúcida,
mais seletiva, mais inteira. A manipulação tentou fazer você duvidar de si, mas a sua cura vai fazer você se encontrar de novo, e às vezes esse reencontro não parece só cura, parece renascimento.